Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Café Sistêmico. Hoje iremos falar do porquê o Instituto Cosiner começou a dar curso de formação, formar consteladores familiares, o porquê, o para quê. Enfim, estamos aqui hoje, o corpo docente, professor Eliane, Nelson, junto ao professor Mário e eu, que sou o Denis, secretário acadêmico e constelador no Instituto, para trazermos isso para vocês. Então, olá a todos e todas. Bem, o Instituto Curso de Formação em Constelações Familiares começou com o intuito de ensinar a pessoas que querem se postular como facilitadores em constelações sistêmicas uma didática sistematizada. Quando eu me formei em constelações, nosso processo de ensino-aprendizagem foi com Hellinger, y con o Centro Sudamericano de Constelaciones Familiares, que tiene sede en Buenos Aires. A forma que nós aprendíamos constelações era observando constelações. Observamos por anos constelações. Um exercício que outro fazíamos. A proposta era que observando a gente um dia aprende. A mí me costó muito, acho que me costó unos 2 años comenzar a aprender de qué se trata este asunto. Y después fui entendiendo más con las leituras. Teníamos un grupo de estudos, de colegas, que comenzamos a leer a literatura, y lá pelo 4º ano comenzamos a hacer constelaciones entre nós, mas na escola. A minha primeira constelação frente ao corpo docente foi na prova final. Depois de 4 anos de estudos, eu ia coordenar uma constelação como facilitador e o corpo docente me ia aprovar ou desaprovar. Imaginem meu estado de ansiedade, né, que eu tinha nessa época, nesse momento. Incluso tinha uma professora da Europa. Aliás, as duas eram da Europa, uma com residência em Buenos Aires. E eu aprovei. Mas eu comecei a trabalhar, não me lembro bem agora, uma média de 3 anos depois disso, eu comecei a trabalhar com constelações. E eu sofri muito para aprender. Eu comecei realmente a entender de verdade quando eu comecei a me desempenhar como constelador. Então, quando eu decidi organizar uma formação, eu decidi organizar a formação que eu não tive. Una formación con A, B, C, primeiro paso, segundo paso, terceiro paso. Y así fue que nació o curso de formación, con un intuito de minimizar o sufrimiento que eu tive ao me formar, digamos, y todo o proceso de estudos. Hellinger nos falava que não é possível ensinar. Eu, neste sentido, com todo o respeito que me merece meu grande professor, eu acho que sim, que é possível ensinar e que há uma partitura. Eu criei uma partitura, uma forma de ensinar, a tal ponto que en nossos cursos, o terceiro tercio dos cursos, os últimos, pelo menos 6 meses, as pessoas já começam a constelar, muitas vezes com nosso feedback, outras entre os colegas, e isso faz com que o facilitador tenha todas as ferramentas para poder se desempenhar como constelador no final do curso. Então, esta foi uma breve resenha de como nasce e por que nasceu. Muito bom. E, professor, gostei de ter colocado isso da partitura, né? De trazer um caminho, né, para as pessoas. E tanto eu quanto o Nelson vivenciamos como alunos, né, esse caminho. A Eli presenciou também, né, por mais que ele também se formou junto ao Hellinger. E gostaria de ouvir um pouco dessa partitura, então. O que o professor incluiu nesse caminho que o professor observou que seria interessante um aluno estar desenvolvendo? Bastantes coisas eu acrescentei além do que Hellinger nos ensinou. Uma coisa fundamental é a atitude ou a postura do constelador. Porque para ser constelador no es suficiente comprender dinámicas sistémicas, sino que es necesario ter a sensibilidade aguzada.
Y para esto, una persona que viene de una formación exclusivamente intelectual, por más que entenda de dinámicas sistémicas, él cuando está en un campo facilitando una constelación, si no tiene una percepción refinada, él va a costar mucho perceber el campo. Hoy, ya unas 2 décadas, inteligencia ya no se define como sinónimo de coeficiente intelectual, sino que, segundo Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, un educador, él elaboró a teoría de las inteligencias múltiples. Hoy aceita en un mundo entero. Es decir, que no estemos muchas inteligencias que nos ayudan a resolver problemas, sino solo intelecto. Y dentro de las últimas inteligencias que Gardner y los seguidores elaboraron fue a inteligencia espiritual o existencial. Y dentro de esa inteligencia hay una serie de competencias que están dentro de lo que se denomina percepción extrasensorial. Esto ya está aceitado por las neurociencias. Y eso da percepción extrasensorial es percibir além dos 5 sentidos. Y esto es fundamental no desempeño de un constelador. Entonces, eu e nós criamos uma sistematização para a pessoa aprender a escutar o inaudível, a ver o invisível, a poder perceber o grito de dor silencioso que se hospeda na alma humana que nos ven a consultar. Es decir, poder simbólicamente abrir los poros da pele y percibir o consultante, seu sistema, pais, avós, bisavós ancestrais, aunque no estén físicamente ahí, y o campo, fundamentalmente, perceber aquello que está como informaciones que trae su sistema y que nos necesitamos traducir a través de nuestro sensorio para posteriormente, após processar esse campo, escutar a voz da intuição, que também é uma percepção extrasensorial, e agir em consequência. Portanto, dentro do que se pode denominar este tipo de percepção, nós temos desenvolvido técnicas de meditação, de relaxamento, de consciência corporal, de exercícios psicofísicos, de consciência emocional e outras tantas ferramentas que fazem a postura do constelador. Incluso eu publiquei um livro que me parece que está faltando dentro do campo das constelações, que é o ciclo de excelência do constelador, que é basicamente para desenvolver essas habilidades: observação, percepção, intuição, ação. Então, este é um pilar fundamental, a postura do constelador. E outro é o pensamento sistêmico, porque quando entramos a trabalhar com sistemas, não podemos pensar linearmente, no podemos pensar con la lógica tradicional, necesitamos pensar en sistemas, y para pensar en sistemas necesitamos sentir los sistemas, en toda una interacción entre el sentimiento y el pensamiento. En definitiva, es un nuevo paradigma. Nada do que a gente aprendió y cómo aprendió nas nossas casas de estudo tradicionais é a forma en que nos ensinamos constelações. Es un nuevo paradigma, una nueva forma de pensar sobre el pensamiento, una nueva forma de sentir sobre el sentimiento. Por tanto, una nueva forma de obtener una postura, una percepción bien más amplia do que nós aprendimos nas escolas, no colegial, nas universidades. Eu queria saber um pouquinho de você agora, Eli, né? Pensando nessa trajetória, de tudo que o professor traz, né, de ser realmente você, acho que não só vira a caixinha, você joga tudo no chão e vira-se de ponta cabeça para você olhar as constelações, né, você vai além de tudo que a gente já viu, né, e como foi para você, esse primeiro contato, né, a primeira constelação, ou quando você entrou um pouco mais nesse mundo, e como você está vendo hoje, né? Inclusive sendo professora no Instituto, através desse caminho que a gente passa. A minha experiência com as constelações
ela iniciou juntamente ao Bert Hellinger, e basicamente é isso que o professor Mário já trouxe para vocês, era observar constelações e constelações. Não existia uma metodologia. Mas o trabalho do Hellinger é tão brilhante que eu não conseguia me afastar. Eu queria ver mais e mais e mais, estar presente, porque sabia que aquilo funcionava de alguma forma, mas não tinha um como. A gente foi aprendendo nas observações, aprendendo. E quando o professor Mário decidiu fazer um método, colocar isso de uma forma onde se possa aprender, né, com uma metodologia, e me convidou para participar do Instituto, eu fiquei muito feliz. Eu sempre acompanhei os trabalhos do Mário, e todos muito profundos, muito bem pautados, muito bem estudados. Eu sabia que ele havia feito algo interessante, mas quanto mais eu entrava, mais eu vi o quão profundo, e que a gente segue melhorando, né? Porque nós estamos o tempo todo estudando e revendo para melhorar essa entrega do trabalho, mas nesse momento eu vi o quão profundo e leve ele havia colocado esse método para aprender a constelar. Realmente é inovador, porque é profundo e é leve ao mesmo tempo. É muito bom. Então, é muito bom fazer parte desse trabalho e das melhorias constantes, né, que o Instituto propõe, que sejam revistas, que sejam revisitadas. É muito bom. E sim, tem um método, e o método do Instituto é um método que, se você faz o passo a passo, realmente você consegue não ser constelador, ou, se você não quer ser constelador, se transformar, fazer um grande mergulho em você mesmo. Em você mesmo. A palavra leveza ressoa muito. Para mim faz muito sentido isso de ser leve. Mas eu gostaria de ouvir do professor Nelson. Nelson, em que atividades ou momentos de quando você estava se formando começou a ser tomado por uma leveza que há no Instituto e naquilo que a gente propõe? Me conte para gente. A maior leveza apareceu quando eu comecei a trabalhar no Instituto mesmo, porque foi o atingir uma meta que me movimentou durante muito tempo. Eu vou me atrever a dizer que o curso não forma consteladores, prepara consteladores acima de tudo. Todo esse trabalho que existe, como o professor falou, de olhar para as constelações, de nos prepararmos para entrar nas constelações. Quando a gente toma o curso, quando a gente toma tudo aquilo que é dado no curso, você está preparado para ser tomado pelas constelações. Você está preparado para ir para o campo e atuar. Eu também fiz a escola Hellinger, eu fiz a formação em pedagogia sistêmica também, e em nenhum momento eu tive preparação para a constelação. E foi o diferencial. E como a Eliane falou agora, o que mais me movimenta, o que mais me impressiona, que mais me motiva, é que nunca o professor está satisfeito. Ele quer sempre mais, ele quer sempre evoluir. Nós evoluímos passo a passo. Todo momento ele está pensando, ele está sentindo, né? Mais importante do que estar presente, ele está sentindo aonde ele pode avançar, onde pode ir mais, onde nós podemos ir além. E isso é um diferencial muito grande para a formação. E não tem a menor dúvida que foi aqui que eu fui tomado
pelas constelações. Foi aqui que eu tive leveza, porque como eu já falei algumas vezes, eu venho de uma formação totalmente mental. Meu negócio era racional. Não sou de linhas humanas, eu era de linhas exatas. E muita dificuldade para me encaixar numa atividade tão ligada ao humano. E foi graças a essa preparação que eu fui assimilando tudo, que eu fui me compreender como ser humano. Foi exatamente no curso que eu me entendi como ser humano, que eu percebi que eu era o que eu era e o que eu podia como ser humano. E que eu realmente me conheci. Foi esse o grande momento de leveza, quando eu percebi quem eu era como ser humano, o que era possível fazer como ser humano. Então eu acho que o grande diferencial do nosso curso é esse. Para mim, a leveza ela veio também nesse desafio da mente lógica. Na verdade, o primeiro contato foi com um desconforto, né? Porque eu ficava tentando achar um método. Tipo assim, cadê o método? Tipo, o método, tipo assim, né? 1 mais 1 vai dar 2, né? Né? De ficar buscando por que a gente está meditando? Por que a gente está se movimentando? Né? Para quê? O que isso tem a ver com constelação? Era isso que eu me questionava. Mas o que também me chamava a atenção é que o desconforto que eu sentia, ele não me afastava, ele me atraía ao instituto, ao curso, às constelações. Então tinha algo misterioso assim dentro de mim, né? Ou seja, algo que eu não tinha consciência, mas eu seguia, né? E aos poucos eu fui compreendendo no sentido de viver, né? Porque a gente tá treinando desde o começo, né? Por exemplo, olhar para a mãe, né? Como que você está em relação à sua mãe, né? Um exercício de posições perceptivas, e aí com o pai, a sua criança interior e tantas coisas. Então, íamos já colocando algo em prática, né? E aí eu vi a diferença de quando eu fiz um exercício no módulo para o próximo, né? E daquilo que era se colocado como vivência. Então, para mim, isso de viver as constelações me chama muito a atenção, que aí que para mim, professor, vem o que o professor traz de uma partitura, né? O que eu, como aluno no começo, assim, né, fazendo a formação, eu via como uma partitura era que o professor falava, a importância de meditar, a importância de fazer exercício psicofísico, né, que a gente promove, e até de dançar, que eu lembro no G9 a gente dançou bastante, se movimentou bastante, e aí eu fui sentindo isso, né, e fui entendendo que eu não ia entender aquilo, eu ia sentir, e isso é difícil, você entender que você não vai entender, né, e ir para uma outra forma de vivenciar. E isso é o que eu tomo até hoje e busco também, né, atendendo os nossos alunos a passar à frente, né, de que vai além da lógica, né, vamos sentir, vamos ouvir e ter essa postura, que eu vejo que isso que é um diferencial também, que eu particularmente eu vejo no Instituto como equipe. Aquilo que a gente faz, a gente mostra, a gente ensina, a gente faz também, né, a gente busca vivenciar no nosso dia a dia, né, ter empatia, ouvir o próximo, né, e ver a diferença entre o que é seu e o do outro, né, entender cada vez mais do ajudar o outro, e isso traz muita força para a gente transmitir aquilo que a gente está buscando, né, sendo aquilo que a gente quer transmitir, né, e aí para mim isso já vai além da ideia, que é uma ideia, eu vou transmitir essa ideia, né, eu posso não ser ou viver ela, mas eu estou transmitindo. Aqui nós estamos vivenciando algo e partilhando essa vivência, né? E auxiliando nesse preparo. É isso que eu percebo. Seria necessário esclarecer que eu atualmente tenho mais de 40 anos de psicoterapeuta. Sou médico, psiquiatra, e quando entrei na psicoterapia, eu entrei de cheio, eu estudei muitas abordagens. Eu já tinha sido, em meus anos de estudo, uma formação em psicologia social,
ya era profesor de yoga y de meditación. Y cuando entré de lleno en las psicoterapias, trabajé con técnicas corporales, bioenergética, biodanza, con gestalterapia, con las técnicas de psicodrama, psicología traspessoal, etcétera, etcétera. Soy trainer en PNL. Entonces, cuando eu fui trabalhando neste sentido, eu fui criando minha própria síntese, a tal ponto que durante décadas eu trabalhei formando educadores socioemocionais. Nosso instituto criou o primeiro curso internacional de pós-graduação de especialização em educação socioemocional a través de universidades. Então, já quando criei esse curso, cómo poder aprender a conocer las emociones y administrar emociones, no es posible aprender lógicamente, racionalmente. Entonces ya esa partitura, ese sistema pedagógico, o mejor llamado andrológico, que es cómo se puede enseñar a adultos, porque pedagogía es de la palabra pedago, es infante, es crianza. Entonces, andro o adulto. ¿Cómo enseñar a adultos? Fue toda una pesquisa que hice en aquellas décadas de formar educadores socioemocionales. Entonces, cuando llego a constelaciones, y soy tomado por las constelaciones como una abordaje totalmente innovadora, como un salto cuántico en la ayuda a la evolución del ser humano, yo ya tenía toda esa bagaje, ¿verdad? Ella enseñaba en los cursos de educación emocional, meditación, psicofísicos, danza, movimiento, conciencia corporal, etc. Cuando entro en las constelaciones, soy tomado por eso, yo sentí que era más un paso, no era una cosa o a otra, sino que era más un paso evolutivo. Y ahí entonces, con a poderosísima abordaje en las constelaciones, eu vinha já com toda essa bagagem e foi aí que acrescentei minha bagagem anterior ao ensino das constelações. Então, não nasceu do nada a formação. A formação não nasceu quando eu comecei a formar facilitadores. Já estava se gestando com décadas anteriores. Então, todo isso me dá um embasamento, tem me dado um embasamento diferente, en el sentido de poder comprender más a naturaleza humana y cómo el ser humano aprende. Y es fundamental que un constelador tenga conciencia de sus emociones, saiba administrar sus emociones, pueda tener clareza de que él influencia el campo de observado con seu emocional, con seu mental. Es fundamental, até para hacer esa empatía con el consultante, con el campo. No es tan fácil, es complejo poder captar esas informaciones invisibles, inaudibles. Entonces, cuando yo llego a una formación, ya llego con una bagaje que só fez acrescentar o ensino. Então, professor, como é para você ouvir isso tudo que a gente trouxe, né? Também o nosso olhar, né? De quem não só está na equipe, mas também é aluno. Como foi para o senhor ouvir, né, o que a gente trouxe, o nosso olhar, a nossa forma de ver aquilo que o professor também projetou e leva à frente? É a corroboração de que o que eu me propus dá certo. Claro que con una actitud de estar siempre aprendiendo, con una actitud de poder estar en educación continuada, con una actitud de rectificar constantemente un rumbo, porque es la mejor forma de aprender ensinando. Por tanto, eu corroboro a través do feedback do corpo docente, dos alumnos, como a nossa metodologia é clara, es didáctica, comprensible y es transformadora, porque a mi misión como profesional, como ser humano, es promover una transformación evolutiva, una expansión de conciencia del ser humano. Y siempre fue esa mi ocupación. Por tanto, es una corroboración de que esa misión
está dando certo.